Terrenos aclives, declives ou planos? Qual a melhor opção? A resposta é depende. No vídeo de hoje eu vou mostrar as vantagens e desvantagens de cada um. Então bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Aqui é o Júlio, seu arquiteto. E hoje eu estarei dando continuidade ao nosso quadro Tema do Mês. E o tema do mês é sobre terrenos. E se você não viu, inclusive, o vídeo anterior, eu vou deixar aqui no card. E eu também vou deixar uma playlist também do tema do mês. Então tá lá uma playlist do mês de fevereiro, beleza? Então bora. Bem, todos os terrenos existem vantagens e desvantagens. Vou pegar aqui meu tablet e vou estar desenhando aqui para vocês. Bem, pessoal, eu tô trazendo aqui uma vista em corte para vocês. Imagine que eu estou vendo o terreno de lado. Esse terreno aqui é um exemplo de terreno aclive. É aquele terreno que é parecendo uma rampa, né? Uma rampa que vai subindo, né? Então ele vai, faz essa extensão aqui, vem. E um dos principais pontos que é interessante no terreno aclive é que a gente tem uma fachada imponente. Então é uma fachada robusta, uma fachada que dá um impacto, né? Então uma casa com terreno aclive ela é interessante por esse quesito. Outro ponto é a vista privilegiada que uma casa feita num terreno aclive tem. Então a gente tem esse ponto que mostra uma vista vantajosa aqui da frente. A gente tem esse ponto aqui. Então ele tem uma vista privilegiada comparado com um terreno plano. Outro ponto interessante de um terreno aclive é a questão de segurança, né? No vídeo anterior eu citei sobre alagamentos. Podemos ver aqui que o nível da casa ele tá mais alto. O risco é bem pouco, né? A gente tem o escoamento de água descendo, então encher de água no máximo é esse nível aqui. O nível da casa ela começa a partir daqui. Então traz segurança, né? Um tipo de terreno que traz segurança. Bem, pessoal, outro ponto que eu acho interessante da casa com terreno aclive é que a gente pode aproveitar o primeiro nível para fazer garagem, deixando a casa no nível acima e aproveitando mais a parte de cima. Então a gente tecnicamente livra a casa da garagem, deixa ela em outro ponto e a gente consegue aproveitar mais o espaço do nosso terreno. Tá, Júlio, beleza. Agora você me falou dos pontos positivos. E os pontos negativos? Qual que é os pontos negativos da casa? Bem, os pontos negativos da casa, diferente do terreno plano, tem um custo um pouco mais elevado do que um terreno plano. Por conta da nossa estrutura, né? Nós precisamos ter uma estrutura aqui e precisamos conter parte dessa terra, desse aterramento, né? Porque o aterramento, ele gera uma força ali nesse muro que ele precisa ser reforçado, ele precisa ter o famoso muro de contenção, né? Um muro de arrimo. Interessante a gente ter um bom profissional, talvez seja desvantagem, na minha opinião até vantagem, mas é uma casa que te obriga a contratar bons profissionais, exige um projeto de estrutural, exige uma boa mão de obra, então isso talvez gere, né, um pouco um custo a mais, coisa que você não teria num terreno plano. Bem, uma outra desvantagem que eu considero da casa de terreno aclive é a falta de acessibilidade. Ela tende a ser uma casa não acessível por conta da inclinação do terreno. Por exemplo, a gente pode ver aqui nesse corte que a garagem é aqui embaixo, e a gente tem essa escada de acesso. Como o desnível de garagem até o outro nível no mínimo a 2,60, né, ou 3 metros de altura, então para você fazer uma rampa para acessar de um nível para o outro seria uma rampa imensa. Então a única forma de você acessar o segundo piso seria por escada ou elevador, gerando inclusive um custo a mais também para casa de terreno aclive. Então essa é uma grande desvantagem na minha opinião. Beleza, agora vamos falar sobre os terrenos em declive, né? Que é aquele terreno que desce, né? Os terrenos em declive, eles tendem a ser mais baratos do que os terrenos planos, por conta desse desnível. Por que ele é mais barato? Porque ele naturalmente, na obra, ele tende a custear mais caro do que uma obra se fosse no terreno plano, né? Não tem como um terreno plano ter o mesmo valor que um terreno em declive, você não concorda? Então a primeira vantagem é essa economia no custo do terreno. Uma outra vantagem que eu vejo também aqui no terreno em declive, se você quer um terreno com vista, uma vista panorâmica, cara, é o terreno ideal. Você pode ver aqui, ó, que ele tem essa vista aqui, ele tem essa vista aqui, ele tem essa vista aqui embaixo.
Então é um terreno totalmente panorâmico, né? Então com um bom projeto, inclusive, consegue valorizar toda essa vista. É um terreno também que traz uma boa iluminação natural, por conta de ter uma grande face, né? Essa grande face aqui exposta. Uma outra vantagem que eu vejo numa casa em declive é a total privacidade que você tem, porque a vista da rua é essa aqui. Então a única vista da rua que nós temos é esse alinhamento aqui. Este alinhamento aqui embaixo e esse alinhamento aqui embaixo é total privado, né? Uma casa assim, o interessante de uma casa em declive é essa privacidade que eu acho muito interessante, né? E geralmente, inclusive, a área de piscina fica aqui, uma piscina com borda infinita, com vista lá para o fundo. É muito interessante também por conta disso. Ah, Júlia, e aí? E as desvantagens? As desvantagens que eu vejo num terreno em declive, acredito que seja algo bem parecido com o terreno aclive, que é a questão da acessibilidade também, né? A gente tem esse nível, por exemplo, se um terreno for muito acentuado, né? A gente tem um problema com acessibilidade também, né? Os únicos acessos podem ser escadas e aí tendo que ter também um elevador. Outro ponto também que é muito complicado e acho que é o vilão do terreno em declive é o custo mesmo. O custo para fazer uma casa em declive é muito alto por conta de... A gente imagina só, você tem o terreno ele é assim. Então você pode ver aqui que ele teve que aterrar aqui, teve que aterrar aqui, teve que aterrar aqui e teve que aterrar aqui, né? E para a gente ter aqui, além de aterrar aqui, nós tivemos que fazer essa plataforma, tivemos que fazer essa plataforma, tivemos que fazer essa plataforma, né? Teve que fazer corte-aterro aqui, fazer uma plataforma. Então, o custo estrutural de um terreno em declive é bem alto por conta disso, né? Emendando também uma desvantagem que é se você não contratar uma boa mão de obra, um bom engenheiro. Alô, engenheiros, tamo junto. Se vocês nos contratarem um bom engenheiro estrutural, a sua casa corre risco de desmoronamento. Além de engenheiro, também nós precisamos de uma boa mão de obra. Não vai contratar o seu João lá que costuma fazer casa lá que cobra barato. Contrate uma empresa muito boa para a questão para fazer umas obras mais complexas como essa. Então, às vezes, né, pode ser visto como uma desvantagem novamente. Eu vejo que contratar boa mão de obra não é uma desvantagem, inclusive é indicado, mas uma boa mão de obra custa caro. Agora nós temos o favorito, que é o terreno plano, né? O terreno plano, eu trouxe esse corte, é um projeto nosso. É uma casa que não há uma complexidade comparado com o terreno declive e um terreno aclive. Então tem uma gama maior de mão de obra, né? Você pode contratar um pedreiro, deixar de contratar uma empreiteira. A gente pode sim chamar o seu João. Não recomendo chamar o seu João. Uma outra vantagem que é interessante é a valorização do imóvel, né? Se você pretende construir para vender, imagine só uma casa que eu estou falando sobre acessibilidade. Uma casa mais acessível, ela é uma casa que ela atende mais gamas de pessoas, né? Uma casa que possui dificuldade com acessibilidade, ela acaba limitando a venda, né, de imóveis, limitando as pessoas que vão comprar a casa. Então, uma casa que é mais acessível, igual no terreno plano, ela tende a ter mais compradores para casa. Então, se você vai construir para vender, o terreno plano ele é uma boa opção. Tá, Julia, aí, mas aí a casa ela é acessível, a casa ela é mais econômica. As desvantagens é que uma casa térrea existem riscos de alagamento. Qual que é o macete que eu posso estar indicando? Faz igual aqui nesse terreno aqui, é que tá cortando aqui. Mas se o limite a calçada é aqui, fazer a casa num nível mais elevado.
um nível aí de 40 centímetros, um nível aí de 50, de 30, né? Fazer a casa com uma rampinha e deixá-la num plano um pouco mais alto. Outra desvantagem que eu vejo é a questão de vista, né? Casas comparado com os outros terrenos, né? Que possuem vistas elevadas, e vistas superiores, é a questão da casa térreo. Essa aqui, que é 2 pavimentos, ela possui, né? Obviamente, uma vista elevada, mas não é uma coisa que costuma se optar num terreno plano, né? Você não olha um terreno plano, escolhe um terreno plano porque ele tem uma vista boa e tal, né? Geralmente o terreno plano, uma casa térrea, ela tem vista para a rua. Então, tecnicamente comparado com os outros terrenos, é uma desvantagem. Bem, pessoal, uma coisa que eu acho interessante na minha profissão é a questão de escolhas, né? Saber escolher cada coisa que nós escolhemos na construção, ela tem os seus pontos positivos e negativos. Na minha opinião, nenhum terreno, cada terreno tem o seu valor. Cada terreno tem a sua importância. Um oferece uma coisa, outro oferece outra coisa. Então, se você está querendo uma vista interessante, é um terreno aclive, é um terreno declive. Se você quer uma casa imponente, uma casa alta, o terreno aclive ele é interessante. E se você quer economizar, quer fazer uma casa que não tenha muita complexidade, então o terreno plano ele é mais indicado para esses casos. Então cada terreno ele tem o seu valor, é muito interessante, suas peculiaridades. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva e até a próxima.